Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso curso de equações diferenciais. E esse vídeo é para nós encerrarmos então o assunto de equações diferenciais de primeira ordem, né? Nos dois vídeos anteriores nós falamos sobre equações diferenciais exatas e agora nós vamos falar um pouco sobre um tipo especial de equações diferenciais que são as não exatas. Tá? O que é que nós queremos fazer aqui? Nós queremos considerar equações diferenciais não exatas, de primeira ordem, e tentar multiplicá-las por algum fator, que a gente chama de fator integrante, de tal forma que ela vira uma equação exata, e aí nós aplicamos o método que nós vimos nos dois vídeos anteriores para resolver, então, essa nova equação exata. Tá? Então, esse é basicamente o objetivo desse vídeo, tá certo? Esse método de transformação, esse método de você transformar uma equação não exata numa equação exata via uma multiplicação por uma função especial, isso é muito parecido com o que nós fizemos quando nós estudamos as equações lineares. Né? Então, aqui nós vamos querer fazer algo muito parecido com aquilo. Beleza? Muito bem. Então, no caso geral de uma equação não exata, dessa forma aqui, como eu já tinha dito, a nossa tentativa vai ser de multiplicá-la por algum fator integrante, que nós vamos chamar de f de xy, de tal forma a torná-la uma equação exata, para que a gente possa, então, aplicar os resultados que a gente viu nos dois últimos vídeos. Beleza? Então, isso é o que a gente quer fazer. Bom, isso significa o quê? Isso significa que nós queremos encontrar uma função f de xy que satisfaz o seguinte: a equação dada, ela se transforma numa equação desse tipo aqui. Por quê? Porque eu vou querer multiplicar essa equação aqui por um fator. Então, se eu multiplicar essa daqui pelo mesmo fator, então essa primeira função fica multiplicada pelo fator integrante, e essa expressão aqui, essa parte da nossa equação diferencial, ela também fica multiplicada por esse fator integrante. Tá? Então, essa é a primeira coisa que nós queremos que esse fator integrante faça, que ele multiplique aqui e que ela vire uma equação desse tipo. A segunda condição que nós queremos é que essa nova equação seja exata. E quando que essa nova equação é exata? Essa nova equação é exata quando quando a derivada parcial desta função em relação a y é igual à derivada parcial desta função aqui em relação a x. Quando isso acontecer, então a nossa nova equação vai ser uma equação exata. Tá certo? Então, esse é o objetivo. Então, o que nós queremos? Nós queremos encontrar essa função f de xy. Por que a princípio essa função f depende de x e de y? Porque numa equação exata, essa função aqui depende de x e de y, e essa outra função que está multiplicando a derivada de y em relação a x, ela também é uma função das variáveis x e y. Né? Então, nós queremos que, a princípio, nós queremos que essa função r também seja de duas variáveis. Tá? Muito bem. Agora, o que a função r tem que ter, ou como que nós vamos encontrar essa função r? Então, essa função r ela vai ser encontrada se nós resolvermos essa igualdade aqui. Tá? Agora, observe, essa igualdade aqui vai ser válida se e somente se essa expressão for igual a essa expressão. Você fala, espera um pouquinho, o que você fez aqui? Vamos lá. Lado esquerdo aqui da nossa equação. Qual é o lado esquerdo? É a derivada desse produto em relação a y. O lado direito é a derivada parcial deste produto em relação a x. Eu quero que essas duas coisas sejam iguais para que eu possa determinar a minha função r. Essas duas coisas têm que ser iguais para que a nossa nova equação seja de fato exata. Eu estou forçando que isso aconteça para eu tentar encontrar a minha função f de xy. Tá? Agora, a derivada de um produto, como é que é a derivada de um produto? Você mantém a primeira função, deriva a segunda função. Está aqui. Soma com a derivada da primeira função vezes a segunda função. E está aqui.
O lado direito é a mesma coisa, nós temos um produto aqui. Qual que é a derivada do produto? Mantém a primeira função, multiplica pela derivada da segunda função. Mais a derivada da primeira função vezes a segunda função, que está aqui. Então, eu quero que essas duas somas sejam iguais. Então, pergunta, qual é a função R que satisfaz isso? Então, essa equação aqui, ó, ela é equivalente a essa aqui de baixo. O que, que eu fiz? Como eu tenho R multiplicando aqui e eu tenho R multiplicando aqui, eu deixo tudo do lado esquerdo. Então, essa parte aqui da minha equação eu passo para cá com o sinal de menos. Consequentemente, isso daqui eu passo lá para o lado direito com o sinal de menos. Aqui eu posso colocar o R em evidência. Então, essa expressão, essa igualdade aqui, ela vai ficar igual a isso daqui. Essas duas equações elas são equivalentes porque eu só coloquei o R em evidência. Então, quando você olha para essa equação aqui, ó, você vai perceber o quê? Que isso aqui é uma EDP, é uma equação diferencial parcial. E essa equação diferencial parcial, ela pode ser muito mais difícil de se resolver do que a nossa equação original. Tá? Olha só, resolver esta equação diferencial parcial aqui é encontrar a função R. Porque a função m é conhecida, a função n é conhecida também. A única coisa que é desconhecida aqui é a função R. Então, para nós encontrarmos essa função R, nós teríamos que resolver essa equação diferencial parcial aqui. Bom, mas isso está fora do nosso escopo, né? Isso está fora do que a gente espera da nossa disciplina. Então, por isso que nós vamos tentar fazer algo diferente. O que, que significa fazer algo diferente? Em vez de nós procurarmos um fator integrante que dependa de duas variáveis, ou seja, em vez de nós procurarmos uma função R que dependa de x e de y, nós vamos tentar encontrar um fator integrante mais simples que dependa só de uma variável. Por exemplo, da variável x. E o nosso fator integrante depender só da variável x, o que, que vai acontecer com essa derivada parcial de R em relação a y? Ela vai zerar. E o que, que vai ser a derivada parcial de R em relação a x? Ela vai ser a derivada normal. Vai ser a derivada ordinária. Então, lembra desta equação aqui, ó? Essa equação, essa EDP que nós temos que resolver? Bom, a derivada, se a nossa função R for uma função R de, uma função R de x, que só depende de x, tá vendo que isso daqui vai zerar? Isso daqui vai zerar e isso daqui vai virar uma derivada normal. Então, essa nossa expressão, essa nossa EDP aqui, ó, essa nossa EDP, olha como é que ela vai virar. O lado esquerdo vai ficar a mesma coisa, mas o lado direito vai ficar assim. Tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso passar esse R para o outro lado dividindo e esse N para o outro lado dividindo também. Ou multiplicar ambos os lados pelo inverso de R e multiplicar ambos os lados pelo inverso de N. Então, que essa equação aqui vai ficar? Como que essa equação vai ficar? 1 sobre N, que multiplica esta função aqui, essa diferença de derivadas parciais, igual a 1 sobre R, que multiplica a derivada de R em relação a x. Tá? Isso significa que, para encontrar o fator integrante, você tem que resolver esta EDO aqui. Isto vira agora uma EDO de fato. Por quê? Porque, olha só, a função n, ela é uma função conhecida. Então, você sabe calcular esse 1 sobre n aqui. A função m também é conhecida, então você consegue calcular essa derivada parcial. Essa função n é conhecida, essa derivada parcial você também consegue calcular. Então, este lado direito aqui ó, vai ficar uma função que depende só de x e só de y. E o lado direito vai ficar 1 sobre r, que multiplica a derivada de r em relação a x. R é exatamente a função que você quer encontrar. Ora, é claro que só faz sentido você procurar só faz sentido você resolver essa EDO quando essa função aqui, ó, ela independe de y. Por quê? Porque do lado esquerdo você só tem derivada de r em relação a x. Então aqui, quando isso daqui só depender de x, quando isso aqui só depender de x, então você vai poder resolver a sua EDO.
essa EDO aqui, e aí você acha o seu fator integrante. Tá? Caso você não consiga, caso você não tenha sucesso em encontrar uma função, um fator integrante do tipo R de x, você pode tentar procurar um fator integrante do tipo R de y. Né? Nesse caso, a derivada de R em relação a x vai ser zero, e a derivada de R em relação a y vai ficar a derivada ordinária de R em relação a y. Então, essa sua EDP original, ela vai acabar virando esta EDO aqui. De novo, vou multiplicar ambos os lados por 1 sobre R e por 1 sobre M, ou por menos 1 sobre M, né? Então, essa minha EDP, eu transformei nesta EDO aqui. Tá vendo? Isso aqui agora vira uma EDO de novo. Por quê? Porque esse lado direito aqui você vai poder determinar e você, na verdade, está procurando a função R que satisfaz, então, essa equação diferencial aqui. É claro que, de novo, isso aqui só vai fazer sentido você resolver se o lado direito, se essa expressão aqui, ele independer de x. Quando isso independer de x, né, aqui só vai aparecer coisas de y, então você vai poder resolver essa sua equação diferencial ordinária, e aí você vai encontrar o seu fator integrante. Tá? Quando pelo menos uma dessas duas situações ocorrer, então o fator integrante ele pode ser encontrado por meio de uma equação separável, né? E nós vamos ver como você pode encontrar esse fator integrante por meio de equação separável no próximo exemplo. E todos os exemplos eles vão se repetir. Tá? Então vamos lá, vamos tentar encontrar a solução geral dessa equação diferencial aqui. 2y que multiplica 1 mais x quadrado que multiplica a derivada de y, menos 2x sobre y quadrado dividido por 1 mais 2x igual a 1 mais 2x ao quadrado. Tá? Vamos resolver isso daqui. Tá? Primeira coisa, essa equação você pode reescrever ela assim. Tá vendo esse termo aqui? Ó? Passa ele para o outro lado com sinal de menos. Então, essa sua equação que você tem originalmente, você pode escrever ela assim, né? E isso igual a zero. Então, isso aqui, ó, observe que você tem um termo independente aqui, ó, uma função de duas variáveis independente. Essa é a função m de x, y. Tá? E quando você for derivar essa função aqui em relação a y, olha o que vai virar. Primeiro, esse fator aqui vai desaparecer. Na hora de derivar em relação a y, isso aqui desaparece. Esse menos 2x sobre 1 mais 2x quadrado, ele é uma constante. Então, você só precisa derivar 2y em relação a y. A derivada de 2y em relação a y fica 2y. Então, 2y vezes 2x, 4xy, sobre 1 mais 2x ao quadrado. Tá? Isso tudo com sinal de menos aqui. Tá bom? Quem é a nossa função n? A nossa função n é a função que acompanha a nossa derivada. A função n é isso daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou derivar isso aqui em relação a x e vou torcer para que seja igual a essa derivada de m em relação a y. Se isso for igual, então nós temos uma equação exata. Mas quando eu derivo isso aqui em relação a x, você está vendo que esse 2y aqui, ele vai virar uma constante? Então eu só preciso derivar 1 mais x ao quadrado. Ora, 1 mais x ao quadrado derivado em relação a x fica 2x. Então, essa derivada aqui ó, fica 4xy. Então, você observa, a derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x deram diferentes, bem diferentes. Bom, então, essa nossa equação original ela não é uma equação exata. Como ela não é uma equação exata, eu vou procurar um fator integrante. Como é que eu faço para encontrar um fator integrante? Vamos tentar procurar um fator integrante do tipo Rx. Vamos ver se funciona. Né? Eu preciso resolver esta EDO aqui. Ó. 1 sobre R, dr de x, 1 sobre n, derivada de m em relação a y, menos a derivada parcial de n em relação a x. A derivada de m em relação a y eu já tenho aqui. A derivada de n em relação a x eu já tenho aqui. Então, eu vou pegar essas duas aqui e vou fazer essa diferença aqui. Ó. Vou pegar essa parte aqui e vou subtrair disso. Então, como é que vai ficar a nossa EDO? Vai ficar assim, ó. 1 sobre R, dr de x, igual a menos 4x sobre 1 mais 2x quadrado.
Quando eu faço essa diferença aqui e multiplico por 1 sobre n, eu vou ter isso daqui. Faz as suas contas depois no papel aí, porque eu não quis trazer todas as contas aqui para você. Então, tenta fazer e ver se você encontra este fator aqui. Observe que essa EDO, ela faz sentido. Por que ela faz sentido? Porque o lado direito, ó, ficou uma função que depende só de x. E o lado esquerdo é uma função 1 sobre r que multiplica a derivada de r em relação a x. Ela faz sentido, então, né? Mais ainda, ela é separável. Se ela é separável, então como é que você obtém a solução? A solução, você determina assim, integral de 1 sobre r em relação a r, integral de menos 4x sobre 1 mais 2x quadrado em relação a x. Resolvendo essas duas integrais, você encontra a função r. Tá? Então, quanto que dá essa primeira integral aqui, do lado esquerdo? Dá o ln de r. E o lado direito, quanto que dá o lado direito? Vai ficar menos ln de 1 mais 2x ao quadrado. Tá? Então, essa integral dá isso daqui. Depois você verifica as contas aí. Tá? Essa integral aqui, ó, quer dizer, esse ln, como é menos um ln, eu posso escrever como sendo ln de 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado. Isso é a propriedade do ln. Aqui a constante, você fala assim, mas e a constante de integração, você não vai colocar? Não precisa, porque nós estamos procurando um simples fator integrante. Nós não estamos procurando nada mais, não estamos procurando uma solução geral, só um fator integrante. Então você tem que ignorar a constante. Tá? Então, ln de r é o ln disso daqui. Como é que eu faço o ln desaparecer dessa igualdade? Eu aplico a função exponencial de ambos os lados. Como a exponencial é o inverso do ln, então a exponencial do ln de r é a própria função r. A exponencial do ln desse quociente é o próprio quociente. Então, o que eu fiz aqui? Eu encontrei o fator integrante. O fator integrante é 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado. Beleza? Com isso, eu posso pegar a minha equação original. Lembra que essa daqui é a nossa equação original. Eu vou multiplicá-la por este fator integrante que eu encontrei. O que eu vou obter? Olha só. Se eu pegar essa primeira parte e multiplicar por isso, vai dar isso daqui. 2y, 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, que multiplica y. Essa segunda parte aqui, ó, o numerador vai se manter, mas o denominador vai ficar ao quadrado. Vai ficar isso daqui. E o lado direito aqui da igualdade, ora, se eu pegar esse número, se eu pegar essa expressão e multiplicar pelo inverso dela, vai sobrar 1. Tá? Então agora, nós temos que resolver essa equação exata. Para lá. Essa equação exata nós já resolvemos no vídeo anterior. Agora você volta lá no vídeo anterior e vê como é que nós resolvemos essa equação exata aqui. Tá certo? E com isso, nós conseguimos transformar a nossa equação não exata numa equação exata que nós já resolvemos antes. Tá? Então, ou seja, esse método é para transformar uma equação não exata numa equação exata que você resolve do jeito que nós resolvemos nos 2 vídeos anteriores. Beleza? Bom, com isso nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.